Olá pessoal, eu sou Amanda Balbino, sou psicóloga aqui de Brasília. Recebi esse convite super maravilhoso do EDP para a gente conversar um pouquinho nessa nossa jornada Missão Graduação sobre o preparo emocional. Como é que eu me preparo, como que eu passo por essa fase de escolha profissional, nessa fase do ensino médio, enfim. É um pouquinho sobre isso que a gente vai bater um papo, então vamos nessa. Como eu falei pra vocês, sou Amanda, só pra me apresentar aqui, psicóloga aqui de Brasília. Tenho vários projetos dentro da psicologia, um deles é o Papo Reto, que tem essa ideia da gente bater um papo sobre os temas da psicologia, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, Então vamos lá. Quando a gente pensa em escolha profissional, a gente tá ali naquele momento do ensino médio, eu já estive também, sei como é. A gente fica muitas vezes pensando, eu quero fazer faculdade, quero fazer um curso, mas como escolher, Como saber qual é o curso ideal para mim? São muitas opções, a gente está ali diante de várias decisões, enfim. E é nessa hora, que o coração aperta, a gente fica sem saber para onde ir. Então, vamos lá para a gente poder pensar. Nesse momento, de escolha profissional, é importante a gente saber que o jovem, principalmente nessa fase aí da adolescência, do ensino médio, ele já está submetido a diversas pressões, internas e externas. Então tem a questão da família, as dificuldades ali ao longo do dia a dia. Então a gente já está naquele contexto de ansiedade, de pressão, de estresse. E a escolha para o vestibular vem só somar, acumular aí essa energia. Então a gente precisa cuidar, entender um pouquinho melhor. E bom, quando a gente pensa nesse nome, escolha profissional, muitas vezes a gente se pega à escolha, como escolher, como entender. Mas eu acho que é importante a gente pensar, nesse momento, o que é profissão, Porque a gente vai escolher uma profissão, mas a gente já parou para pensar o que de fato é uma profissão, E a profissão nada mais é do que um meio para a gente desempenhar o nosso trabalho, para a gente fazer o nosso trabalho. Então, é um espaço de criação, é um espaço de expressão da sua subjetividade, é um espaço para que a gente possa ser, para que a gente possa fazer. Quando a gente é criança, a gente brinca, e quando a gente é adulto, a gente trabalha. Então, não é simplesmente uma escolha simples ou qualquer escolha que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer isso por muito tempo, Então, realmente é algo que precisa ser cuidado, que precisa ter uma atenção para que a gente possa realmente fazer bem, e se sentir bem nesse lugar. Então, a profissão, mais do que uma fonte de renda, o trabalho, ele precisa ser significativo, porque a gente vai fazer isso no nosso dia a dia. Então, a gente precisa se sentir confortável, se sentir bem fazendo isso. Isso é muito importante a gente levar em conta, na hora da nossa escolha profissional. Por que eu estou falando sobre isso, Por que a gente está refletindo aí sobre a importância da profissão? Porque quando a gente pensa num trabalho, o trabalho, na verdade, ele é a nossa forma de impactar o mundo. É a gente pensar que se vivemos em sociedade, num coletivo, as pessoas elas vão fazer coisas que vão afetar umas às outras, Então pode ser que a gente afete de forma direta, Eu, por exemplo, que sou psicóloga, atendo, então eu estou ali no dia a dia diretamente com as pessoas. Mas pode ser que a gente afete indiretamente. Se a gente for pensar numa pessoa que trabalha com tecnologia, ela vai criar algo que vai afetar a vida das pessoas, de outra forma. Então, a gente sempre vai impactar a vida do outro, a vida das pessoas, a gente vai impactar o mundo, Então, a gente está aqui para tentar entender como eu quero fazer isso. Se eu gosto de pessoas, se eu gosto de tecnologia, se eu gosto de natureza, O nosso trabalho é a forma que a gente vai fazer isso, Então é sempre bom a gente se perguntar, fazer algumas perguntas, Como eu quero, impactar a vida das pessoas, Quais são, enfim, os meus interesses? E por que a gente pensa nisso? Porque a gente precisa passar por uma etapa que é o autoconhecimento, A forma como a gente vai escolher passa muito por se conhecer. Então, a gente pode se perguntar, quais são os meus interesses? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ficar dentro de casa, eu gosto de sair de casa, eu gosto de tocar algum instrumento, enfim, pelo que eu me interesso, Eu gosto de arte, eu gosto de escrita, enfim. Quais são as atividades que te dão prazer,
né? Acho que isso é uma pergunta importante porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ao ar livre, se eu gosto muito de estar com pessoas, ou se não, se eu prefiro fazer atividades sozinho, né? Quando tem aquele trabalho em grupo, eu já fico meio tenso, né? Preocupado. Então, a gente precisa pensar e refletir, né? Que tipo de coisa me dá prazer? Porque isso vai refletir no tipo de ambiente que eu quero ter, ou enfim, nas atividades que eu vou fazer, né? Então, a gente poder pensar, poxa, eu gosto mais de tecnologia, eu gosto de fazer cálculos, quais são as matérias do ensino médio que eu mais me identifico? E aí não necessariamente precisa ser algo que você tenha só facilidade, porque às vezes a gente tem facilidade com algumas coisas, mas a gente não gosta, né? Então, pode ser que você, enfim, consiga compreender, mas não sinta tanto prazer em estudar, não sinta tanto interesse em conhecer mais. Então, a ideia é a gente poder pensar, ok, além da facilidade, mas o que que eu gosto, o que que me interessa, né? Essas matérias são super fundamentais para a gente poder lá na frente olhar ali o currículo da faculdade, enfim, do curso, quais são as matérias que tem a ver, enfim. E aí, por que tudo isso, né? Porque, voltando para a ideia do trabalho, o trabalho é uma escolha pessoal, né? Subjetiva, é uma escolha individual, né? Então, a gente não pode fazer uma escolha pensando no outro. A gente precisa fazer essa escolha pensando na gente, né? No que a gente gosta, nos nossos interesses. E por mais que as pessoas ao nosso redor gostem, né? É comum. Alguns amigos meus na época gostavam muito de medicina, né? De biologia, enfim. E que legal, são, né, minhas amigas e tudo mais, seguiram esse caminho, mas não era o que eu curtia, né? Então a gente precisa focar na gente, no que tem a ver com a gente e no que faz sentido. Porque no fundo, né, quem vai fazer o trabalho, quem vai seguir aquela jornada somos nós, né? E é por isso que a escolha profissional é uma escolha individual. E aí, enfim, né, alguns cuidados que a gente precisa ter, principalmente nessa fase de pressão, como a gente conversou aí, mas um pouquinho antes. Como a gente está submetido nesse momento a várias pressões, né? Então, dentro da gente, às vezes tem essa dúvida, esse curso ou aquele, não, mas tem essa parte, tem aquela outra. Muitas vezes vem uma pressão externa também, né? Então, pode ser a família que fica falando, não, vai por esse caminho, você tem a ver com aquilo. Ou pode ser o contexto, né? De repente a gente começa a ver nas redes sociais, ou enfim, a TV, alguma matéria, algum curso que está bombando, né? E aí tem um erro muito comum, que é a gente buscar escolher uma profissão a partir do status que ela tem, né? Então, na minha época, eu confesso que eu não sei muito bem como é que tá agora para vocês, mas na minha época tinha muito esse prestígio, né, de fazer um direito, de fazer engenharia, né, de fazer medicina. Ok, são profissões incríveis, né, super importantes, mas que para mim não tinha nada a ver, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado de escolher só pelo status, né, só pela importância, pela relevância daquela profissão naquele momento, porque pode ser que não tenha nada a ver, né, com a gente ou com o que a gente gosta de fazer. Então o primeiro cuidado é com esse status, né? E o segundo cuidado é com o estereótipo das profissões. Porque algumas vezes a gente pensa, não, né, psicólogo, por exemplo, é a pessoa que escuta, né, que gosta de ouvir os outros e tudo mais. Então é outra profissão. Uma pessoa que trabalha com tecnologia é a pessoa que gosta de computador. Então, se eu gosto de games, né, eu posso também ficar com isso. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque esse estereótipo é o que a gente vê socialmente, né? O que a profissão faz. É isso. Mas muitas vezes as profissões, e principalmente o curso, não se resume àquela atividade. Então, se você entra num curso pensando que você só vai estudar aquilo ou só vai fazer aquilo, muitas vezes você pode se frustrar. Então, a minha dica nesse momento, né, para a gente se preparar e poder olhar bem para essa escolha, é poder estudar, né? Então, se você se interessou por alguma dessas profissões, né? Por exemplo, na minha época, eu gostava de psicologia, né? Imaginava, não, acho que tem a ver, conversar, enfim. Fui lá pesquisar. O que que estuda, né? O que que o curso, vamos supor, né, lá do IDP, estuda nesse curso, né? Faz essa matéria. Quais são as matérias que esse curso faz, que ele vê, enfim. Porque a gente precisa olhar, né, e pesquisar não só o curso, mas vamos botar, né, joga aí no Google
a profissão, o que que essa profissão faz, porque o leque pode ser muito maior, pode ser muito diferente, pode ser que tenha matérias que, né, você não sabia e que você se interesse ou que você não se interesse. Então a ideia é a gente pesquisar, né, vá a fundo, vá além, né, porque realmente o mundo da faculdade, o mundo do curso é muito maior, né? Então pesquise, conheça, né, veja o que estuda e como é seu ambiente de trabalho, porque quando a gente, né, começa ali a entrar naquele caminho, é ali também que a gente vai se ver no futuro. Então, se a gente olha, se identifica, isso já é um sinal legal, né? Poxa, tem algo ali que tem a ver comigo, enfim, eu quero, né, conhecer um pouquinho mais. Ou então não, né? Não gostei muito, enfim, vou pesquisar mais. Então é isso, né? A gente tomar cuidado com esses status, com esses estereótipos, pra gente fazer a nossa escolha de uma forma mais consciente, né? Que eu acho que a ideia é essa. E aí, eu acho que basicamente, né, a gente pensando sobre a escolha profissional, né, fazendo esse resuminho, é a gente poder se conhecer, né? Então, poder entender, olhar mais a fundo o que tem a ver com você, o que você realmente se interessa, para a gente poder seguir, apostar, né, e estudar aí coisas que façam sentido pra gente. E bom, vamos, né, pensando aí que a gente fez essa escolha profissional, escolhi o meu curso, vou entrar, né, na faculdade. Essa parte do ingresso, né, essa transição do ensino médio para a graduação, é um momento também muito desafiador, né? Muitas vezes porque a saída do colégio, ela traz uma série de mudanças, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente passa por muitas mudanças, né? E para muitos jovens isso pode ser um desafio. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Bom, quais são as mudanças, né, que a gente pode pensar, pode imaginar? Se a gente muda, né, para um outro ambiente, para a faculdade, né, cheguei nessa instituição, são novos amigos, né? Muitas vezes os amigos ali da escola acabam fazendo outras escolhas, vão para outros cantos, né, outros institutos, e a gente entra nesse novo ambiente com novas pessoas. Então, é um novo contexto, né? A faculdade, ela traz também uma forma diferente de aprender, né? A gente acaba tendo mais responsabilidade, né, um pouco mais de autonomia. Então, tudo isso traz uma sensação de novidade, mas também de desafios, porque querendo ou não, no ensino médio a gente tem ali uma sequência de anos que a gente vai se acostumando, né? Eu sei, eu conheço um pouquinho, é desafiador? Mas eu conheço, eu sei como estudar, eu sei aonde, né, me esforçar um pouquinho mais. E nesse novo contexto a gente vai precisar aprender, né? Vai precisar conhecer. Então, é um novo desafio, né? A gente também tem mais responsabilidade, né? Querendo ou não, a gente sai um pouquinho daquele lugar de receber o conteúdo, de aprender, de ouvir, para um lugar mais ativo, porque agora a gente vai se formar, né? Nós seremos aí profissionais. Então parte de um lugar com mais autonomia, com mais busca ativa, né? Então a gente precisa aí trazer essas novas responsabilidades, o que às vezes acaba, né, culminando ali em alguns desafios, enfim. Então tem essa mudança um pouquinho. E além disso, para algumas pessoas, né, dependendo da idade que você entra na faculdade, se a gente sai aí do ensino médio para entrar, a gente está entrando também na fase adulta, né? E a fase adulta é uma transição que a gente sente, um bocadinho também, justamente porque são novas responsabilidades, né? Pode ser que você acabe mudando de cidade para fazer um curso, enfim. Então, são novos desafios aí para a gente lidar esse movimento, né, de sair da casa dos pais, enfim, de ter uma nova rotina. Enfim, pode ser uma coisa que não seja muito fácil, né? Então, a gente pode se preparar para isso também. E aí, né, quando a gente pensa em todas essas mudanças, né, muitas vezes, quando a gente está pensando no âmbito da psicologia, muita coisa nova, muita coisa que eu não estava esperando, né? Às vezes a sensação que vem, né, eu ouço isso muitas vezes no meu trabalho, quando as pessoas trazem, poxa, é um contexto muito diferente, eu estava acostumado, né, com um cantinho e de repente mudou muito. Às vezes a gente se sente frustrado, a gente se sente, né, incapaz de seguir
mas aquilo é só um novo desafio, né? Não significa que a gente não vá adquirir essa nova habilidade. Então eu separei aí 2 dicas para a gente poder passar por esse processo do ingresso na faculdade. A primeira é tenha paciência, né? A gente poder pensar que essa entrada, a gente não vai chegar e já arrasar de cara, né? Por mais que a gente esteja animado, por mais que, poxa, eu quero muito, eu escolhi esse curso, como a gente falou um pouquinho antes, é uma nova forma de aprender, é um novo lugar, é um novo ambiente. Então, talvez, pode ser, né, que a gente tenha um pouquinho de dificuldade no início de entender todo o conteúdo, de entender, enfim, a forma como o professor aplica a prova, enfim. Então, a gente não entender tudo no início, não tirar nota máxima, né, não ter ali total conhecimento, como talvez antes a gente soubesse, né, como fazer, não é o fim do mundo, né? Isso não vai te tornar um profissional ruim, né? Então, a gente poder ter paciência consigo, né, nesse comecinho, nesses primeiros momentos, né, da faculdade, até a gente entendendo, ter conhecimento, se sentir mais confiante, né, é algo que todo mundo sente, né, quando entra na faculdade, mas a gente vai aos pouquinhos se acostumando, se adaptando, entendendo, conhecendo pessoas, né, fazendo amizades, e tudo isso vai tornar o ambiente aí um pouquinho melhor e mais adaptável. E a segunda dica sobre esse momento, né, do ingresso da graduação é aproveitar a jornada, né, porque esse é um momento de formação. Se a gente for pensar que não só a escolha profissional, que é esse momento de tensão, enfim, mas é um momento que você escolheu o teu jeito, né, como a gente falou ali no começo, de impactar a vida das pessoas. Então aproveita essa jornada. Cada matéria que você fizer, cada professor que você conhecer, cada colega, cada trabalho, aos pouquinhos, nos pequenos passos, estão te construindo, né? Estão te ensinando, estão te preparando, né, para ser esse profissional no futuro, né? E a cada erro também, né? Muitas vezes quando a gente erra uma questão, quando a gente perde uma prova, enfim, a gente tem a possibilidade, né, de aprender com aquilo, foi algo que também te ensinou, né? Então é a gente poder aproveitar cada momento, cada vivência para ir se tornando, né, a cada dia esse profissional que você deseja ser, né? Então é isso, essas nossas primeiras aulas aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Em breve eu trago mais dicas aí pra gente se preparar para esse momento. Até!